você adora. Bondade e misericórdia divina. Abra sua Bíblia em Levítico 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de Levítico Glória a Deus. 18, verso 1. Antes da gente ler, dá uma olhadinha, irmãos, tenham paciência comigo, que eu gosto muito de vocês para interagir, tá? Eu estou aprendendo ainda. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: não dorme não, viu? Esse texto é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Olha bem, o Senhor Deus, quem? Senhor Deus mandou a Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou Yahvé, vosso Deus. Amém, Jesus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, ou seja, não faz igual vocês faziam no passado, onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, ou seja, não seja influenciado pelo círculo que você convive. Para onde vos conduzo, não seguireis as suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por ele vos conduzireis. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Eu sou o Senhor. A minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Diga comigo: descobrir a sua nudez. Versículo 7: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filho de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é sua tia. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela também é sua tia. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu irmão, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentes são, e maldade é. Eu queria fazer a leitura da sua mente agora. Tem alguns que estão pensando assim: o que ele vai tirar daí? Porque podia ser João 3,16, podia ser João 1, podia ser Salmo 23, Salmo 91, mas eu vim falar o que Deus mandou. Aleluia! Então, se Deus falar com você, vê se você glorifica. Amém? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Eu sou só um vaso na mão do oleiro. Que o teu olho não falte sobre a minha cabeça e que a tua voz não deixe de voar na minha.
Fala com os meus irmãos hoje e você diz amém. Amém. Antes de se acertar, olha para o seu irmão e diga para ele assim: Deus está cobrindo a sua nudez. Pode se acertar. Aleluia. Glória a Deus. Pode olha para mim. Quem me ouve, diga amém. Presta atenção, irmãos, eu preciso muito dessa atenção. Muito. Porque esse texto é um texto muito difícil. O texto aparentemente é claro, sim ou não? Sim. Mas na verdade, nem sempre o que parece é. Existe uma profundidade aqui. Existe uma revelação bíblica forte. Ouça, aqui nesse texto, nós vemos Moisés. Quem? Moisés. Recebendo um direcionamento de Deus. Não são palavras de Moisés. Eu estou te falando de um texto de 3.500 anos. Esse texto que você leu tem 3.500 anos que ele foi escrito por Moisés. Por que escrito, pastor? Porque Deus ditou e Moisés escreveu. Então, olha, não são palavras de Moisés, são palavras do próprio Deus. Eu preciso que você entenda que existe algo poderoso aqui, que é citado em todos os versículos. Uma palavra é citada na grande maioria dos versículos em que lemos: nudez. Qual é a palavra? Nudez. Pastor, cuidado, pastor, o que você vai tirar daí? Calma. A palavra nudez é citada em quase todo o capítulo 18. E Deus está falando sobre nudez. Não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás. Nudez. Já que ele fala tanto de nudez, vamos entender o que é nudez na Bíblia. Nudez na Bíblia representa vergonha. Nudez na Bíblia representa exposição da nossa vergonha. Não pelo simples fato do corpo físico, mas pelo fato da sua nudez expor o pensamento, o desejo carnal. Sim ou não? Então, nudez na Bíblia, escuta isso, você vai ver uma mão chegar, representa a vergonha. A nudez é o símbolo mais profundo da miséria humana. Você até vê alguém nu sem se constranger, mas se alguém, sem que seja da sua compreensão, do seu acordo, sem que seja do seu consentimento, se alguém te vê nu, você se vergonha. Sim ou não? Sim. Porque isso é um sentimento automático que veio a ser instaurado no homem. Mas nem sempre foi assim, Carlos. Escuta isso. Vai ficar dessa forma em Gênesis 3. Que me ouve? Amém. Em Gênesis 3, Adão era um homem inocente. A serpente seduz Eva, escuta isso.
o bem, tem que conhecer o mal. Não adianta você pensar que vai viver coisas boas sem entender que antes você vai ter que passar por coisas ruins. O bem e o mal andam juntos. Adão não tinha nenhum dos dois, era inocente. Mas quando ele come do fruto, a inocência é quebrada. Ouça isso. Marcelo, quando a inocência de Adão é quebrada, Adão olha para baixo. Ele olha para Eva e se esconde. Ele vê uma figueira e se esconde atrás dela. Porque geralmente a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega é se esconder. Você acha que eu estou pregando só para você? Estou pregando para mim. Complexo do ser humano. Você pode até assumir o seu erro. Você pode até falar que errou. Você pode até se arrepender. Mas o primeiro instinto que a gente tem quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente desobedece, quando a gente faz algo que Deus falou que não era para fazer, é o quê? Esconder. Está estranha essa coisa? Tira a foto, não, você está cheio de coisa. Olha para cá. Adão se esconde atrás de uma árvore de figueira. Vem cá, de figueira. Ele vai catando as folhas da figueira, Paulo, e começa a costurar uma na outra, e faz uma espécie de tapa sexy, de shortinho, faz para ela também, entrega para ela, tampa ela, só que continua escondido, porque ele sabia que o ponteiro estava virando o meio-dia e a tarde estava chegando. E todo dia de tarde Deus descia para se encontrar e tomar um café com ele. Olha aqui para mim, irmãozinho. Deus é Deus ou não é? Será que Deus já não sabia que Adão tinha pecado? Sim ou não? É lógico que já sabia. Ele é Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares. Deus já sabia que Adão tinha caído. Deus já sabia que Adão tinha pecado. Mas isso não reteve Deus do céu, porque não é o seu pecado que impede Deus de descer para ter um encontro com você. Nós somos seres humanos. Tem gente que você erra com ele, ele se afasta de você. Você desobedece ele, ele some do seu caminho. Mas Deus, ainda que você erre, ainda que você fracasse, ainda que você desobedeça, ele continua indo te visitar. Ele continua te procurando de madrugada, de você ele continua te chamando pelo nome, porque ele sabe do propósito que ele tem para a tua vida. O Adão, Deus chegou no velho. Ó Deus velho, Adão! Oi, Senhor. Cadê você, filho? Estou ouvindo só a tua voz. Estou aqui, Senhor. Está escondido? Estou, Senhor. Mas por que está escondido? Porque eu estou nu, Senhor. Observe. Adão já tinha colocado a folha de figueira para se tapar. Correto? Então por que ele persistiu em continuar escondido? Escute isso. Vou perguntar de novo. Adão já tinha colocado a folha de figueira para se tapar. Por que ele continuou escondido se ele já estava tapando a sua nudez? Por que quando Deus apareceu ele fez questão de esconder atrás da moita da árvore? Porque o próprio Adão sabia que a folha de figueira não era suficiente. Eu vou repetir. O próprio Adão sabia que a folha de figueira não era suficiente. Aleluia, meu Por Deus. quê, pastor? Porque a folha de figueira é feita de remendo.
em querer tapar esse vazio na alma com carro, casa, namorado, amiga. Só que a folha de figueira não é suficiente para tapar nossa nudez. Ai, Deus. Alguém me ouve essa palavra? Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Espera alguém adorar o Senhor. Aleluia, Deus. Alguém está me ouvindo essa Fala, Senhor, fala, meu Eu Deus. estou dizendo para você, eu não te conheço. Talvez é a nossa primeira interação. Talvez é a primeira vez que a gente conversa junto. Não tem nada de errado em querer crescer na vida. Não tem nada de errado em querer subir de nível. Não tem nada de errado em querer prosperar e trabalhar para isso. Mas não é isso que vai tapar o vazio na sua alma. Não é isso que vai tapar a sua nudez. Não é isso que vai fazer com que você seja restaurado espiritualmente. Não é isso que vai fazer com que a sua vida seja conectada com Deus e que você se sinta bem de novo. Não é isso que vai te fazer feliz e alegre de verdade. Você pode ter carro, casa, quem quer receber, recebe. Você pode ter apartamento de 300 milhões de reais. Mas quer saber o que vai te fazer feliz? É quando Jesus chega na tua vida. Quando Ele chega na tua vida, a tua história muda. Quando Ele chega na tua vida, não tem falta de glória a Deus aí. Então, glória mais forte. Aleluia. Pastor, me prova isso na Bíblia, Gênesis 3 e 8. Deus chamou Adão e falou: Adão, se você está vendo que está nu, é porque a tua inocência foi quebrada. Vem cá que eu vou te contar o que isso gerou na tua vida. Porque não se engane, nós vamos colher tudo que nós plantamos aqui. Você achou que nós vamos prometer chave de casa, chave de carro? Não, aqui não tem isso. Aqui é Bíblia. Escute, Gálatas capítulo 6, a Bíblia diz assim: não se iluda, de Deus não se zomba e nem se escarnece. Tudo que o homem plantar, certamente ele se fará. Aleluia. Pode ser crente, pode ser beato de igreja, pode ser coroinha, pode ser sem pastor, pode ser sem Deus. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então Deus, olha para mim, ainda que tenha tido misericórdia de Adão, Deus não vai retirar a colheita que Adão tinha que ter. Deus olha para Adão e diz: do suor do teu rosto comerás. Deus olha para Eva e diz: tu terás dores de parto depois de hoje. Reclama com ela, viu, Clarice, quando você chegar lá, tá? A serpente já tinha saído. Deus para na frente dela e diz: não vai embora não, serpente. Do ventre da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Ah, se eu fosse você, eu te dava glória melhor do que isso. Você não pegou. O pecado veio através da vida da mulher, então a salvação também vai vir através da vida de uma mulher. Se eles operam comigo, foi por conta do pecado de Eva, então vai ser o ventre de Maria que vai salvar a vida deles. Porque por onde que entra aqui, alguém está me entendendo essa noite aqui? Levante sua mão e receba essa palavra. Aquilo que está dando errado é o mesmo caminho que vai fazer você dar certo. Aquilo que fez você cair, que te humilhou, que te abateu, que te destruiu, é a mesma coisa que vai fazer você ser restaurado. Adão! Oi! A figueira não é suficiente. Eu sei, Senhor, ela não é suficiente, mas o que eu vou fazer então? Adão, pode tirar a figueira. Eu tenho um cordeiro para você. Mas eu estou sentindo uma presença de Deus. Não se escandalize se eu receber o Espírito Santo, mas eu estou dizendo para alguém aqui: antes desse culto terminar, o Espírito Santo vai dominar a sua vida. O Espírito Santo vai fazer uma revolução na sua existência.
de se contentar com aquilo que foi você que programou para você. Para de viver um governo egocêntrico. O que é isso, pastor? Na minha vida eu só vivo o que eu defino, o que eu formo com as minhas mãos. Só que isso não é suficiente. Será que você não entendeu até hoje? Verdade, Jesus. Você queria tanto um emprego, o dia que Deus te deu um emprego, você começou a querer outra coisa. Você queria tanto aquele carro, o dia que Deus te deu aquele carro, você começou a querer um outro carro. Porque isso não é suficiente. Mas se a figueira não é suficiente, o cordeiro é. Aleluia, Deus. Então a Bíblia diz que o primeiro altar, quem vai levantar não é sacerdote, não é profeta, não é rei. Quem vai levantar o primeiro altar é o próprio Deus. Aleluia, meu Deus. Está pegando ou não está pegando? Aleluia. Não está pegando? Glória a Deus. Deus levanta o altar e Deus sacrifica o cordeiro. E para Adão não ficar na insuficiência, ainda que Adão tenha pecado, a misericórdia do Senhor faz com que Adão seja coberto com um cordeiro. Alguém já está se lembrando de alguma coisa aí? Está se lembrando ou não está? Eu acho que a minha Bíblia diz que um dia Jesus está chegando na beira do Rio Jordão. João Batista vai chamar o próximo para batizar. Quando ele estende a mão, ele grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo só com água para arrependimento, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querem ser cheios do fogo de Deus nessa noite? Querido, escute, esse cordeiro é o cordeiro pascual, é o cordeiro da cruz. Esse cordeiro é o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Esse cordeiro é aquele que morreu em nosso lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Olha aqui para mim. A nudez nos revela duas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Foi as duas revelações que Adão teve aquele dia. Primeira coisa, eu já disse a você: revela a nossa miséria humana, a maldade que existe dentro de nós. Tem muita gente que está coberta de Louis Vuitton de cima a baixo da cabeça, mas o coração não vale nada. Tem muita gente que está com o corpo guardado dentro de um carro blindado, mas a alma está destruída. Deixa eu falar uma coisa, sim ou não? Sim. Alguns anos atrás, fui pregar na cidade de Uberlândia. Quando eu chego no hotel, o pastor me recebeu, eu perguntei se eu podia descansar um tempo, ele deixou 7 horas de viagem, carro, dirigindo. Quando eu chego no hotel, eu ligo a TV. Eu ligo o quê? A TV. Eu não vou te falar o programa que estava passando. Mas estava passando um programa lá que tinha alguns repórteres. E eu vi que esses repórteres estavam numa praia, cara. De repente os repórteres começaram a se despir. Surgiu uma tarde que tapava eles, mas todo mundo sabia que eles estavam pelados, nus. E eu vendo aquele programa, eu falei: o que esses caras vão arrumar? Eles começaram a entrar dentro daquela praia, e um monte de gente igual, porque era praia de nudismo. E eu não sei se você crê nessas coisas, mas lógico, tudo coberto, era um programa censurado. Mas naquele momento, o Espírito Santo falou algo comigo. Ali, não dava para saber quem era rico e quem era pobre. É verdade. Ali não dava para saber quem tinha dinheiro e quem não tinha. Ali não dava para saber quem morava em uma cobertura e quem morava
morava dentro da periferia, porque estavam todos na mesma condição miserável em que nasceram. É por isso que a Bíblia diz que nós somos pobres, miseráveis e nus sem Cristo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Olhe para mim. Aqueles homens me mostraram uma coisa naquela tarde. A nudez nos mostra que ainda que cada um tenha um valor na conta bancária, quando a gente morrer o caixão não tem gaveta. Quando a gente morrer vai todo mundo para o mesmo lugar. É por isso que o mais importante não é aquilo que está por fora. É por isso que o mais importante não é aquilo que está por fora, mas o mais importante é aquilo que está por dentro. Oh, aleluia! Alguém está pregando? Alguém está pregando? Eu estou pregando aqui essa noite. Eu estou dizendo para você: para de se preocupar só um pouquinho com aquilo que está por fora e preocupe um pouco mais com a sua alma, com aquilo que está por dentro, porque Jesus quer restaurar você. Ele te convence.
Ele te convence através do amor incondicional que Ele demonstra para você. Ele te convence através das palavras de direcionamento que Ele te entrega. Para um judeu não existe uma humilhação tão pesada quanto a humilhação de ser visto nu. De ser visto nu. E agora eu vou começar a pregar. Glória a Deus. Eu vou pregar em 7 minutos. Quem me dá 7 minutos? Levanta a mão. 7 minutinhos, quem me dá 7 minutos? Pode, gente. 7, 14, 21. Antes da meia-noite eu acabo. É brincadeira, calma. Me dê aí, João 19. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu estou falando que Deus está cobrindo a sua nudez essa noite. Aleluia. Você não entendeu? Eu estou falando que Deus está cobrindo a tua vergonha essa noite. Deus está cobrindo o seu passado essa noite. Deus está cobrindo o seu pecado essa noite. A Bíblia diz que ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlate, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quem achou João 19, 23, diga amém. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas? Fala forte, vai. Tomaram as suas? Fizeram 4 partes, ou seja, rasgaram a roupa dele em 4 pedaços. Para cada soldado uma parte. Então tinha 4 soldados. Eles rasgam as vestes de Jesus em 4 partes. E também a túnica. Só que olha aqui o detalhe, ó. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Não tinha o quê? Não tinha remendo. Guarda isso. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela. Ou seja, aqui, ó, vamos tirar aqui, ô Carlos, para o ímpar, vamos ver quem ganha. Vai, casa 20 aí, eu vou casar 20, então aqui, pá. Ímpar, é tipo isso. Estava tirando na sorte, deixa eu ver quem vai ficar com essa roupa. Para que se cumprisse a escritura, Isaías já tinha falado sobre isso. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Olha para cá, Marcelo, corre aqui. Vem correndo. Aleluia. Vem para me ajudar. Glória a Deus. Olha aqui para o Marcelo. Presta atenção. Jesus estava assim, ó. Por cima, Jesus tinha as vestes. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, por fora, Jesus tinha as vestes. Sabe por quê? Glória a Deus. As vestes de Jesus, que me ouve, amém? Amém. As vestes de Jesus, ó, costuradas. Pegou? Amém. Quando você costura uma roupa, você remenda um ano no outro, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tá. Mas tem um detalhe, naquela época, você viu um cara, se ele tinha grana, se a túnica de baixo era reta, era o quê? Como assim, pastor? Não tinha costura. Ela foi tecida até de uma vez, de alto a baixo. Você lembra quando a sua vovó fez aquele casaquinho de crochê? Não tinha emenda, porque ela costurou de uma vez. Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? Glória a Deus. Jesus estava com 2 roupas, uma por cima ou por fora e outra por dentro. A que estava por fora, todo mundo via, e era cheia de remendo. A que estava por dentro, ninguém via, mas era perfeita, porque não tinha remendo. Deus. A nossa vida é assim.
roupa que está por fora é cheia de remendo. Alguém está pegando? É verdade. Vou descer um pouco mais. A roupa que está por fora está toda costurada. É um pedacinho que machucou aqui, é um pedacinho que estragou ali, é um pedacinho que te destruiu aqui. É por isso que muitas vezes as suas reações são péssimas, porque a roupa que está por fora é a roupa emocional, são as cargas que você adquiriu no decorrer da sua vida, que são cheias de remendo, de lutas que viveu, de sofrimentos que você passou, de traumas que você sofreu. E alguém diz assim: ela é durona demais, ele é durão demais, é uma casca. Mas é porque a roupa de fora está remendada. E a roupa que está fora não vale muito. É por isso que o inimigo, quando ele vem, a primeira coisa que ele faz é rasgar. Mas quando ele rasga, ele toma um susto, porque tem ainda a roupa que está dentro. Porque
último. Porque a morte de cruz era a pior morte da época. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, mas eu vou descer mais fundo. Nenhum, eu disse? Nenhum. Ah, você não está entendendo. Eu disse? Nenhum. Nenhum pintor renascentista, nenhum escultor romano, nenhum artista católico teve coragem de pintar Jesus de verdade na cruz. Eu estou te falando de Bíblia, eu estou te falando de história. Sempre vão colocar uma tanguinha nele, sempre vão colocar um shortinho nele, mas Jesus foi para a cruz completamente nu. Você sabe por quê? Porque Jesus desceu ao mais profundo grau de vergonha, de humilhação. Verdade, Jesus. Ele não merecia, quem merecia era ele, mas ele enfrentou essa vergonha em meu lugar. Aleluia, Deus. Eu não sei se você sabia, mas segundo a ONU, existem alguns países que os presos estão sujeitos a penas capitais. O que é pena capital, pastor? Pode usar a morte como recompensa de sua pena. Pena de morte. A ONU autoriza que a pena de morte aconteça nos países que permitem. Mas 4 coisas não podem acontecer. Primeira, o detento não pode passar fome antes de morrer. Segunda, o detento não pode ser eliminado sem ter dormido uma noite inteira. Terceira, o detento não pode ser morto nu. Quarta, o detento tem direito a escolher quem vai chegar perto dele e vê-lo morrer. Jesus desce no grau mais humilhante. Perdão, quarto, não pode ser morto com sede. Jesus sobe para a cruz nu, com fome, uma madrugada inteira na sala de Anás e Caifás, sem dormir. Quando ele pediu água, um soldado pegou uma esponja. Eu não sei se você sabia, mas os romanos tinham um banheiro compartilhado, e quando eles iam se limpar, eles pegavam uma esponja e se limpavam com a esponja para limpar suas necessidades fetais. Quando Jesus tem sede, um dos soldados romanos pega aquela esponja, coloca e chupa vinagre, suga o vinagre e dão para Jesus beber. Mas Jesus não desceu da cruz. Por quê, pastor? Porque a folha de figueira não era suficiente. Você não está entendendo o que eu estou pregando? A folha de figueira não era suficiente. Ele prometeu que o cordeiro ia morrer em nosso lugar. Ele prometeu que o cordeiro ia entregar a nossa vida por nós. Você está vendo como que a Bíblia se conecta? Você está vendo como que a Bíblia ela está alinhada? Eu estou dizendo para você que Jesus morreu no grau mais alto da vergonha, para que eu e você estivéssemos libertos em Cristo, para que eu e você fôssemos uma nova criatura, para que eu e você fôssemos restaurados e resgatados pelo Evangelho dele. Escuta isso. Glória a Deus. Jesus tinha tudo para sair daquela cruz, mas não saiu. Isso dói na minha alma, porque eu não sei se você sabia, mas a cruz era para Barrabás. A cruz era para quem? Barrabás. A palavra Bar significa filho. A palavra Barrabás significa filho do Abba. E Abba em hebraico é paizinho do céu. Você não entendeu? A cruz era para o filho do paizinho
paizinho do céu. Pegou, não, a cruz era para mim e para você, era para os filhos do paizinho. Mas o paizinho é tão misericordioso que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus que você está mandando eu crer nele, morreu numa cruz. Você vai me falar que o seu Deus, o Deus que você está mandando eu crer nele, morreu nu. Eu não creio em Deus como esse. Aí Paulo grita uma frase: a cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que encontraram a salvação na cruz de Jesus nosso Senhor. Seu amigo que te convidou, foi o seu melhor amigo. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Porque a cruz é uma caneta e o sangue de Jesus é a tinta que a partir de hoje vai reescrever uma nova história para você. Quem crê nisso, fica de pé no seu lugar, dando um aplauso ao Senhor Jesus. Melhor que você puder. Melhor que você puder, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Adão, oi. Não precisa da folha de figueira, não. Não precisa se esconder mais, não. Eu tenho um cordeiro para você. Olha aqui para mim. Põe a mão no coração e olha nos meus olhos. Eu disse para você que a maior vergonha para o judeu é que seja visto nu na sua idade adulta, sim ou não? Sim. Nenhum pai revela sua nudez aos seus filhos, sim ou não? Sim. Mas todo filho precisa mostrar a nudez para o seu pai. Porque o pai é que dá banho no filho. É o pai que limpa o filho. É o pai que faz o curativo quando o filho se machuca. Pastor, eu não entendi. Vou te explicar. Você é filho dele. Não se preocupe em mostrar a sua nudez, a sua vergonha, as suas mazelas, os seus pecados para pessoas. Pessoas são pessoas como você. Mas se você expor sua vergonha diante do Pai hoje, o Pai tem salvação para você. O Pai tem uma nova etapa, uma nova fase, uma nova caminhada. 34. Põe a sua mão no seu coração, feche os olhos. Deus está tapando a sua nudez, mas não é com qualquer vestimenta, é com cordeiro. Você não precisa mais da folha da figueira, você tem um cordeiro. Se preocupe menos com a nudez dos outros, se preocupe menos em julgar os outros, se preocupe menos com o erro dos outros e entenda que o cordeiro está tapando a sua nudez. Foque nos seus erros para que o cordeiro possa aprimorá-los. Foque na sua nudez para que o cordeiro possa restaurar você. Não seja teimoso ou
Eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você quiser chorar, se você quiser se ajoelhar, faça o que você quiser. Deus te trouxe aqui nesse momento. É Ele que vai restaurar a sua vida. É Ele que vai restaurar teu coração. É Ele que vai restaurar os seus caminhos. É Ele que vai restaurar as suas vestes. A Bíblia diz que quando as suas vestes estão sujas, Deus envia os seus anjos para trocarem as vestes sujas e te entregar vestes limpas, vestes resplandecentes. Espírito Santo, eu clamo pelo Senhor, eu clamo pelo
Escutem bem o que eu vou dizer. O Cordeiro está tapando a sua vergonha. O seu pecado, a sua vergonha é muito pequena diante daquilo que Deus tem para você. É muito pouco. Ninguém que está aqui te julga. Eu vou te julgar. Talvez o meu passado foi muito pior que o seu. Jesus só está interessado em uma coisa: em tapar a sua vergonha. Aleluia. Feche os olhos. Espírito Santo, se houver alguém aqui essa noite no nosso meio que quiser realmente que o Cordeiro envolva, tape a sua vergonha, traga sobre ele uma nova condição existencial. Toca nele, Pai, para que ele possa confessar diante dos homens que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que não é por força nem por violência, então eu não me presto nem mesmo a tentar convencer alguém aqui, porque eu não sou capaz. Mas da mesma forma que o Senhor me alcançou, Pai, alcançou aos que estão aqui, alcance a todos os irmãos, em nome de Jesus. Você que está aqui, que ainda não fez sua confissão de fé, ainda não confessou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração, esse será salvo. Eu queria convidar você, se você quer confessar Jesus ou quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão. Isso, levante sua mão. Isso, pode levantar sua mãozinha. Ninguém quer te envergonhar, prometo, é sério. A gente não faz parte do nosso feitio te envergonhar. A gente só quer caminhar com você. A gente só quer te ajudar a estar mais próximo dele. Se você realmente quer isso, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim para eu te dar um abraço. Pode vir. Vem cá. Pode vir. Você que quer confessar Jesus. Aleluia. Você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Vem cá agora. Feche os olhos todos juntos, queridos. É que eu sei que às vezes algumas pessoas ficam envergonhadas. O Espírito Santo me revela que tem algumas pessoas que dentro de si estão dizendo: Senhor, eu vou me reconciliar daqui mesmo. Só que eu preciso ser profeta na tua vida e dizer para você: não pode ser mais do seu jeito. Você já está usando essa figueira tem muito tempo. Ouve o Cordeiro e obedece. Se você quer realmente uma mudança de rota, você não quer só se emocionar, você não quer só chorar em um culto, você quer que Jesus domine todas as áreas da sua vida. Você quer viver uma vida coberta pelo Cordeiro. Se você quer viver isso, vem. Que coisa linda.
vida verdadeira. Então, Pai, vocês estão perto.